Oi, eu sou Sabrina Cicarelli e a explicação sobre o mistério de uma fumaça que está saindo do subsolo há dias em um terreno que fica aos fundos do Distrito Industrial é o que você confere agora aqui no Jornal de Lavras. Hoje nós estamos em um terreno que fica bem próximo ao Distrito Industrial, o bairro São Carlos. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui pertinho da Lear, ali aos fundos da empresa Lear. E fomos chamados aqui hoje por moradores deste bairro, porque há dias eles estão observando um fenômeno, que é uma fumaça que sai do subsolo constantemente. Há dias que isso vem acontecendo. Então nós convidamos um professor da UFLA, ele que é do departamento de solo, ele é o professor Yuri Lopezin, para desvendar esse mistério para a gente agora. Vamos conversar com ele? Professor Yuri, estamos curiosos para saber, essa fumaça tem explicação? Então, essa fumaça aqui, ela se deve que nós estamos na estação seca, né? Nós estamos numa área bem baixa da paisagem. Toda a água que cai aqui no Distrito Industrial, ela é canalizada pelos bueiros, vem para cá e se acumula nessa porção da paisagem, o solo fica saturado de água. E essa vegetação que você está vendo, esse pasto, essas árvores, a matéria orgânica que ele produz, nessa situação de solo encharcado de água, ela demora muito a decompor e começa a aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Um solo normal tem no máximo assim, 3, 4% de carbono, quando é muito 7%. Esse aqui deve ter pelo menos uns 10 a 15%, talvez 20%, às vezes 30% de carbono. Então ele não é muito diferente, por exemplo, de um carvão vegetal que você usa para fazer churrasco ou de uma madeira que você põe para pegar fogo. Então, quando chega nessa época de estação seca, o nível da água baixa muito, o oxigênio começa a entrar no solo e ele pode entrar em combustão espontânea. Então é um incêndio, né? Só que ele ocorre debaixo do subsolo, debaixo do solo, né? Você não vê as chamas, mas ele está pegando fogo, a reação química é a mesma do fogo, que é matéria orgânica mais oxigênio virando CO2 e água. E ele é muito difícil de apagar porque você tem que botar uma grande quantidade de água. E não é todo mundo que percebe, então a gente está sentindo aqui o cheiro da fumaça, né? Porque é como se estivesse queimando lixo, queimando madeira. É o mesmo, não é uma fumaça tóxica, no sentido que ela não é muito diferente da fumaça do seu churrasco ou de uma queimada qualquer. E você vê que o terreno está todo sedento também por causa disso, pelo efeito da erosão do córrego que está nascendo ali, mas também porque é um solo muito fofo, muito fácil de cultivar e muito fácil de ceder, como você está vendo aí. Mas é um processo natural, no caso acelerado eu diria que é pelo excesso de água que não infiltra por conta das construções do asfalto e vem para cá e está aumentando a erosão aqui. E aí está baixando mais o nível e esse terreno está todo oxidando. Com o futuro, os próximos anos é capaz o nível do terreno aqui baixar mais até 1 metro talvez, até chegar e esse solo orgânico desaparecer. E é um fenômeno comum, assim, vários locais que tem acúmulo de água, a gente não vê o fenômeno da fumaça saindo do incêndio por baixo da terra. Por que isso está acontecendo aqui? Então, boa pergunta. Tem muito local na beira de rio que não forma um solo orgânico. Ele forma um solo que a gente chama de gley, é cinzento, né? Mas ele não tem tanta matéria orgânica. Se por acaso realmente tiver muita matéria orgânica, ele vai formar o solo orgânico, o organossolo. E aí e não pega fogo o ano todo, só na estação seca. E não é toda estação seca, tem que ser um ano mais seco. O nível do lençol freático baixa muito e aí ele pega fogo espontaneamente. Onde eu moro, quer dizer, onde eu moro, de onde eu vim, de Brasília, do Distrito Federal, você tem áreas enormes de turfeiras como essa, que às vezes pega fogo e fica pegando fogo 3, 4 meses, durante toda a estação seca. E não é possível de apagar um incêndio, você tomaria como que 1000 caminhões de água para apagar aquilo. Aqui é uma área pequena, se alguém quiser jogar um caminhão até apaga, mas não é necessário. Eu acho que daqui a pouco vai começar a chover e vai extinguir naturalmente. E tem residências aqui em volta, né? Na parte ali é uma rua sem saída, mas tem residências. Tem risco para essas casas? Há o risco de pegar fogo aqui na vegetação e chegar até lá, alguma coisa assim? Ó, tipicamente os fogos de turfeira subterrânea, como a gente está vendo aqui, no máximo que vai acontecer é queimar a vegetação em volta. Ali onde a gente foi, você vê que a vegetação não foi muito afetada, o que está pegando fogo mesmo é realmente o solo. A vegetação ainda está meio verde, mas se alguma coisa pegar fogo, diria que é só a vegetação, não vai representar nenhum risco às casas, não. E inclusive aqui você vê que parece que pegou fogo, talvez já tenha passado aqui, talvez esse fogo tenha alguém que
tacou um cigarro, o que aconteceu, mas isso acontece espontaneamente, não precisa necessariamente ser por conta de alguém que ateou, não. Entendi. E esse terreno aqui, a gente vê que não é um terreno próprio para construção, né? Ele está bem. Eu fundei ali num buraco aqui Sim. agora. Não é próprio, né? Não é indicado para construção. Absolutamente não, porque é um solo muito de densidade muito baixa, um solo normal, como se olhar ali para aquele lado, ó, você vê os cupinzeiros amarelos, um solo lá que está uma densidade de 1 tonelada por metro cúbico. Esse aqui deve dar meia tonelada ou menos, talvez 300 quilos por metro cúbico. Então ele é como se fosse uma esponja, absorve muita água, não tem resistência mecânica para você construir uma casa. Se construir uma casa, ela vai ceder facilmente, como o terreno está cedendo sozinho aqui pela própria gravidade. E é muito fácil de você cultivar. Você meter uma enxada aqui e cultivar ele é muito fácil. Então ele é muito usado para plantar hortaliças em muitas áreas do Brasil, né? Na Serra do Espinhaço que tem as turfeiras mais estudadas do Brasil, aqui em Minas Gerais. Mas aqui o uso seria realmente como está sendo agora, pastagem, e seria recomendável, né, para a prefeitura designar isso aqui como uma área de preservação ambiental, assim, sem ter que desapropriar nem nada, mas não é um local realmente para construir, para ter desenvolvimento urbano. Aquelas casas lá, embora estejam muito perto, você pode notar que elas não estão construídas sobre esse solo aqui. E é uma coisa que a própria sabedoria de quem usa a terra sabe que não se constrói uma casa num lugar como esse. Se quando é uma barraquinha de madeira, assim, que não pode ser muito pesado mesmo. Entendi. E o período que o senhor está lá no departamento de solo aqui da UFLA, há relatos de outros casos aqui em Lavras? Tem no passado algum relato de que houve tufa, né, ou tufeira, com incêndio? Eu não sei te dizer, eu estou aqui há 16 anos, é a primeira vez que acontece isso, assim, que alguém aparece, eu vejo as pessoas falando, o solo pegando fogo. Mas foi muito bom porque assim, eu conheço isso do Distrito Federal, né? É a primeira vez que eu vejo aqui em Lavras. E a área aqui é pequena porque, pela própria geografia do Campo das Vertentes, você tem muito morro, muita ladeira e os rios têm uma pequena área encharcada em volta. Já tem outros lugares que quando você vai para Pouso Alegre, por exemplo, você vê, chegando lá, você vê aquelas áreas imensas, assim, planas. Lá você tem uma chance de ter isso. Mas eu acho que lá não forma tanto quanto aqui. Em Lambari forma alguns também, eu já vi. Será que esses incêndios florestais que a gente tanto vê nessa época do ano são locais com tufas e por isso gera esses grandes incêndios, às vezes até aqui na Serra da Bocaina ou outras serras? Será que tem a ver com esse fenômeno? Não, ó, as torfeiras, elas ocupam uma área muito pequena da paisagem geral de qualquer lugar. Vamos dizer assim, num país que tem muita turfeira, é no máximo 1% da área dele que tem turfeira. Aqui em Minas Gerais é ser menos ainda. Mas os incêndios florestais ou de vegetação nativa, eles ocorrem sempre na estação seca e muitas vezes a gente acha que todos eles são causa humana, que alguém tacou fogo. Isso acontece muito, mas às vezes eles são espontâneos também. Então, quando você vai em grandes extensões do cerrado lá da minha região, né, do Distrito Federal, lá em torno de Goiás, você tem áreas dentro de unidade de preservação que não tem nem visita, que elas pegam fogo espontaneamente. Então, o fogo é um componente natural do ecossistema do cerrado e a gente está na região entre a transição entre a Mata Atlântica e o cerrado, então aqui em Lavras você anda em alguns lugares, você vê vegetação de cerrado, ou você vê de Mata Atlântica. Então aqui realmente, como dizia o professor Pablo lá de Piracicaba, Vidal Torrado, é a área de conflito entre os dois biomas e aqui que você tem mais essa briga entre o fogo e a floresta, sabe? Então é processo natural e o que o ser humano faz é acelerar esse processo natural, assim, taca mais fogo, usa mais terra, né? Faz essa bagunça toda, mas a maioria dos incêndios florestais que nós temos não é relacionada à tufeira, que a área deles é muito pequena, respondendo a sua pergunta. Tá joia, professor. Muito obrigada por todo esse conhecimento trazido aqui para gente, para quem está nos assistindo no Jornal de Lavras. Então, deixando bem claro, não tem com que os moradores aqui da região se preocuparem. Eu diria que não, é só ter um pouquinho de paciência que o cheiro de queimado vai embora nas primeiras chuvas. www.jornaldelavras.com